primeiro que a situação mundial hoje de conflitos, de guerras e particularmente a situação que se vive na região oeste africana é, de facto, um problema e cria condições negativas para aquilo que é o percurso que nós todos precisamos para atingirmos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A situação da guerra na Ucrânia, com todos os impactos que já está a provocar já há mais de um ano. Depois a incerteza que está ainda em cima da mesa, não sabendo como é que isto termina e quando é que termina, impacta negativamente o mundo. Daí que a nossa mensagem é uma mensagem de, primeiro, de procura de condições que o mundo tem que encontrar para a paz, para a prosperidade, mas também não validar determinadas práticas. Portanto, o golpe de Estado não pode ser uma forma de acesso ou manutenção do poder. Assim como invasão de países em violação da sua soberania e sua integridade territorial, não pode ser a via de resolução absolutamente de nada que possa conflituar países. Por isso a nossa posição é clara relativamente aos princípios que defendemos, nossos princípios internos, os princípios que estão na Carta das Nações Unidas. Em segundo lugar, a questão que tem a ver com os pequenos Estados insulares em desenvolvimento. Nós somos um CITES e somos um CITES com particularidade de estarmos na zona de influência dos efeitos climáticos do Sahel, o que coloca Cabo Verde com uma exposição climática muito forte relativamente a questões que têm a ver com a seca. Graças a Deus este ano tem chovido bem, nós podemos vir a ter um bom ano agrícola, mas não é normalidade da situação climática de Cabo Verde. Portanto, a problemática dos CITES, a sua inserção dentro de um mundo onde a maioria são continentais e muitas vezes as abordagens se fazem em função da população, em função do território, os CITES têm que encontrar o seu espaço próprio. Por isso, a defesa das especificidades e o melhor instrumento para podermos passar da palavra à ação é ter o índice de vulnerabilidade multidimensional adotado, operacionalizado, porque só assim é que teremos um instrumento forte para fazer valer as especificidades dos pequenos Estados insulares em desenvolvimento, quer do ponto de vista climático, ambiental, do ponto de vista económico, do ponto de vista da sua dimensão territorial fragmentada, que exige uma abordagem diferenciada. Em terceiro lugar, reafirmar o compromisso de Cabo Verde com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós temos uma agenda muito forte, 2030, que passa por alguns objetivos, algumas metas ambiciosas, que é erradicarmos a pobreza extrema em 2026. Nós temos um nível atual de 9%, portanto, com políticas integradas, com maior capacidade de financiamento, chegaremos lá. Depois de tornarmos Cabo Verde um país mais resiliente a nível da sua exposição a choques externos, a transição energética, a redução da dependência de fontes subterrâneas de água para podermos diversificar a irrigação para a agricultura nos anos em que tivermos problemas com a seca. A questão do desenvolvimento do grande potencial que nós temos na economia azul, porque nós somos 99% mar em termos de território, portanto é um potencial muito grande a ser desenvolvido. O desenvolvimento da economia digital, que é uma das fontes de diversificação da economia. Portanto, com estes elementos, pretendemos tornar Cabo Verde mais resiliente, uma economia mais diversificada, aumentar o nosso potencial de crescimento económico para depois, no final da linha, termos mais emprego, melhor rendimento, menos pobreza e mais felicidade para as pessoas. Esse é o programa compacto de Cabo Verde. Ministro, falou de uma questão que estava imprevista, esta onda de instabilidade, portanto, de tomada de poder pela força na região. Que papel é que espera ter diante desta situação? Cabo Verde é, afinal, muitas vezes considerado um exemplo de democracia e governação e inserido nesta região, com esta instabilidade, o que é que espera fazer? Ora, Cabo Verde se disponibiliza, como eu disse no meu discurso, para intermediar, se for esse o interesse também, junto com outros Estados das Nações Unidas, temos um papel que possa ser relevante, tendo em conta o nosso distanciamento em termos de implicação em conflitos concretos.
tendo em conta o nosso posicionamento também claro relativamente à forma como entendemos que a democracia deve funcionar e a forma como as prevenções dos conflitos, a prevenção dos conflitos deve ser realizada para evitar depois situações extremas. Portanto, é melhor ter ações muito fortes de prevenção do que estar depois a atuar sobre os problemas que muitas vezes se arrastam. É nessa perspectiva que tem que se encontrar mecanismos para reforçar as democracias. Repare, se você tiver um sistema eleitoral que seja confiável, em que todos os atores políticos do poder, da oposição e os cidadãos confiam e que dão, de facto, resultados credíveis, você confia que o poder só pode ser acedido via escolha dos cidadãos. Se não houver credibilidade, portanto, escolhem-se outros caminhos. Né? É a mesma coisa com justiça independente, credível, que se houver problemas de conflito, se houver problemas de dirimir contencioso, temos um sistema judicial que pode responder. Não será nem a rua, nem as armas a resolver o problema do contencioso. Depois ter sistemas que funcionam com liberdade de imprensa, pluralismo, para que as vozes se façam exprimir. É isto que, de facto, precisamos, porque é preventivo. Se esses sistemas forem fortes, as instituições forem fortes, menos probabilidade haverá de termos estas convulsões. Eu dei o exemplo do Afrobarómetro, que demonstra uma coisa muito clara. Mais de 2/3 dos africanos preferem a democracia. Mas, ao mesmo tempo, não estão contentes com a forma como a democracia é praticada em África. Quer dizer, não há uma rejeição da democracia para os africanos. Quer dizer, que o único caminho é melhorar mais a democracia, é empoderar mais os cidadãos, é criar sistemas credíveis em que as pessoas confiam. E depois, isto pode casar agora o descaso que existe entre os poderes políticos e aquilo que é a expectativa dos cidadãos. O Primeiro-Ministro falou com o Secretário-Geral e um dos assuntos foi exatamente esta vulnerabilidade dos pequenos estados insulares. Cabo Verde, como falou aqui, é um deles. Que passos é que se podem esperar de Cabo Verde na liderança deste processo, ou pelo menos como modelo para que se encontre uma saída para esta questão de vulnerabilidade a que está exposta? Sim, nós estamos a defender que os sítios devem atuar em uma só voz. Seja os sítios da África, das Caraíbas e do Pacífico. E termos uma agenda conjunta. E eu creio que o melhor elemento para podermos dar o passo decisivo é adotar e implementar o índice de vulnerabilidade multidimensional. Porque, senão, iremos continuar a falar de especificidades sem consequência. Portanto, esse índice é que vai depois fazer o enquadramento, quer relativamente ao posicionamento dos CIDs, relativamente a questões de exposição a choques externos climáticos e ambientais, quer relativamente à consideração das suas especificidades nos mecanismos de financiamento, que não podem ser aplicados em função do PIB per capita, nem do rendimento per capita, mas do valor que esses investimentos podem criar para criar mais resiliência, tornar as economias mais fortes e tornar menos vulneráveis a essas economias, e para podermos, de facto, dar o passo seguinte, porque senão vamos continuar anualmente a falar das especificidades e depois como é que isso se concretiza. Portanto, o índice de vulnerabilidade multidimensional é o instrumento. E os passos são positivos. O próprio Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, tem feito uma grande advocacia, uma grande liderança relativamente a este assunto. Agora, as nações têm que adotar e fazer implementar o dito MVA em inglês. Primeiro-Ministro, já para terminar a nossa conversa, Cabo Verde é mais do que aquelas 11 ilhas, não é, do arquipélago. Cabo-verdianos há em todo o mundo e até mais que no próprio território, não é verdade? Alguma mensagem que fica para esta diáspora de esperança e principalmente do que se falou aqui para que se sintam integrados tanto no arquipélago como no mundo? Sim, nós temos um propósito muito claro de fazer com que a nação cabo-verdiana, que ultrapassa as fronteiras do país, quer a nível do território, quer a nível da população, seja uma parte cada vez mais ativa e integrante, quer do ponto de vista económico. Só as remessas de imigrantes representam mais de 18% do PIB. Temos novos instrumentos para atrair investimento produtivo. Criamos um Estatuto de Investidor Imigrante
precisamente para podermos atrair investidores para além das remessas, que são mais financeiras, sim, já está em ação. Temos também um outro propósito, que é atrair competências, capacidades, que nós temos diversas na nossa diáspora. Dou um exemplo, por exemplo, temos uma associação de médicos cabo-verdianos, descendentes cabo-verdianos, nos Estados Unidos, que já está com mais de 160 aderentes. E são médicos especialistas, professores universitários, estão em praticamente todos os estados dos Estados Unidos da América. Isso representa muito depois para aquilo que podem aportar para o país. Porque a remessa de competências, às vezes, até pode ser mais importante do que a remessa financeira. Portanto, isso é que ajuda depois o país a ganhar escala em termos de recursos humanos, a ganhar escala em termos de influência em nome de Cabo Verde. E é por isso que sempre, quando vimos aos Estados Unidos, temos que fazer depois a ação junto da nossa diáspora.